Trazendo para vocês aqui então o quarto episódio da série 7 práticas ambientais de sucesso. E nesse quarto episódio a gente vai falar sobre o quê? Sobre PGRS, que é o Plano de Gestão de Resíduos Sólidos. Por que ele é obrigatório para as concessionárias de veículos? Antes de começar a falar, quero fazer alguns questionamentos aqui para vocês. O que é o PGRS? Vocês sabem? Por que ele é obrigatório para as concessionárias de veículos? Por que a gente precisa atender a Política Nacional de Resíduos Sólidos? Por que a gente precisa de fazer a logística reversa de alguns resíduos e a responsabilidade compartilhada dos mesmos? Por que o PGRS é obrigatório para as concessionárias de veículos e por que ele é obrigatório estar inscrito dentro do site do IBAMA? Bem, todas essas questões eu vou falar para vocês aqui agora, tá bom? Então vamos lá. Seguinte, o que é o PGRS? O PGRS é o Plano de Gestão de Resíduos Sólidos que foi instituído pela Política Nacional de Resíduos Sólidos, Lei 12.305/10, que regulamenta toda essa questão de resíduos do Brasil. Então, se a sua concessionária gera resíduo perigoso, ela tem a obrigatoriedade de ter um PGRS. Se o consultório dentário, se o consultório médico, se a clínica de cirurgia plástica gera algum tipo de resíduo perigoso, que é aquilo que a gente falou lá no episódio 2 em resíduos, que são classificados pela NBR 10004, esses resíduos que são considerados perigosos, o estabelecimento, a empresa que faz, seja ela pessoa jurídica ou física, precisa de dar a destinação final adequada. No caso da concessionária, o que o PGRS vai abranger? Ele vai abranger qual o material, quais os materiais que são usados na concessionária, os serviços que são feitos, nas áreas que são feitas, o tipo de resíduo que é gerado em cada matéria-prima que é utilizada, se existe resíduos gerados, tanto sólidos quanto os efluentes. Então tudo isso tem que ser colocado dentro do plano e também informar dentro do plano como é que você vai fazer para separar, armazenar, destinar e documentar ambientalmente esses resíduos. É muito importante que você tenha em mãos então as informações que são importantes para que sejam colocadas dentro desse plano. Esse plano ele tem a obrigatoriedade de ser assinado por uma pessoa que tenha qualificação técnica, que tenha aí o poder de assinar uma anotação de responsabilidade técnica, se responsabilizando pela elaboração e muitas vezes até mesmo pela gestão desses resíduos dentro da igreja. Vamos lá. Por que é obrigatório a concessionária então ter esse plano de gestão de resíduos? Eu já respondi. Porque vocês geram resíduos perigosos. E quem gera resíduo perigoso precisa mostrar, precisa comprovar, precisa ter rastreabilidade das informações que estão sendo geradas para mostrar, numa eventual fiscalização para algum órgão ambiental ou mesmo para a própria montadora, de que ele está seguindo as normas e as regras ambientais que são exigidas. E é difícil fazer esse plano? Olha, difícil, eu não posso falar se é ou não. Depende do que é que a gente vai encontrar em cada uma. As concessionárias são muito diferentes. Tem algumas que usam mais produtos químicos, mais produtos perigosos do que outras. Então isso vai depender muito também da complexidade que existe dentro do negócio. Agora, uma coisa eu posso te falar. Se você já é uma concessionária com consciência ecológica, que já usa produtos biodegradáveis, que utiliza matérias-primas já de forma a não gerar, que não geram muito tipo de resíduo, você consegue fazer com que a separação desses resíduos na sua empresa, o armazenamento e a destinação final já sejam feitos de forma correta, você só vai ter que documentar isso no papel. E quem vai fazer isso, na verdade, não é você. Quem vai fazer isso é o técnico que você vai contratar para poder elaborar e assinar esse documento. E aí que vem uma outra novidade, que é muito importante, eu não tinha falado ainda. Depois de muitas consultas aos órgãos, em Brasília, ao IBAMA especialmente, eu tive a resposta alguns dias atrás de que, pelo fato da concessionária de veículos estar inscrita no CTF e pelo fato dela gerar resíduo perigoso, isso obriga que ela faça a entrega de relatórios de atividades potencialmente poluidoras, que ela pague as taxas dela lá e tudo mais, e além disso, uma outra obrigação técnica surgiu. Na verdade, ela já existia, mas agora a gente está com a informação do IBAMA declarando que é obrigatório que a concessionária apresente um plano de gestão de resíduos sólidos
e identifique-o dentro do site do IBAMA, no momento em que você estiver fazendo o seu cadastro. Para muitos isso ainda não chegou, mas ainda vai chegar. A questão não é se vai acontecer, é quando vai acontecer. E isso, com certeza, o órgão ambiental, através de vários cruzamentos de dados, porque hoje é muito comum cruzarem os dados. Aí você vai lá e vê que tem uma empresa recolhendo seu resíduo perigoso, mas ao mesmo tempo o IBAMA percebe que você não tem o PGRS lá dentro do site. Então, uma hora ele vai cruzar esses dados e vai perguntar: cadê o PGRS que era para estar aqui? Cadê o técnico responsável que era para estar responsabilizando por isso? Então, é melhor você já se precaver e saber o que tem que ser feito, e ao invés de correr o risco de ter aí uma multa, uma notificação por não ter essa documentação, por não ter atendido a essas questões. E o que mais me preocupa realmente, se fosse uma fiscalização pontual de pessoas e tudo mais, isso não me preocuparia. O que me preocupa é o cruzamento de dados. Hoje está muito fácil descobrir quem está e quem não está, quem tem e quem não tem, quem pode e quem não pode. É só cruzar os dados. E aí você tem que estar preparado para que, quando acontecer, você tenha as respostas em mãos. E não adianta depois sair correndo, né? Eu vou resolver esse problema aqui para trás. Para trás você não resolve. Eu aconselho fortemente aos nossos clientes que criem toda uma rastreabilidade das informações, que registrem tudo, deixem tudo dentro de um sisteminha bem organizado, e que, se for necessário apresentar a informação, ele tem ela em mãos, porque não dá para fabricar informação no período que você não tinha. Então, você não pode deixar de adequar a sua empresa ambientalmente a partir desse momento, com essas informações que nós estamos dando para você, e aí evitar passivos ambientais desnecessários para o seu negócio. O PGRS, ele é uma obrigação, até mesmo, lógico, para as montadoras. Por quê? Porque quando ela vende o filtro de óleo para vocês, quando ela vende a embalagem de óleo de 1 litro para vocês, ela deveria também ter uma responsabilidade compartilhada na logística reversa desses resíduos que são gerados. Por quê? Porque isso faz parte da cadeia de distribuição. Então, se você tem conhecimento de como poder trabalhar em parceria com a montadora, por favor, não perca essa oportunidade. Vou te dar o exemplo dos postos de combustível, por exemplo, e que servem para você também, que é a concessionária. Você sabia que essas embalagens de 1 litro de óleo tem um programa chamado Jogue Limpo, que é joguelimpo.org.br. Esse programa ele coleta de graça as embalagens dentro da sua concessionária. É só se cadastrar. Eu acredito que ele já tem a todos os estados do Brasil. E se você começar a fazer conta, você vai observar que o que você paga para as pessoas levarem essas embalagens de 1 litro, né, essas empresas pagarem para levar essa embalagem de 1 litro, o quanto é que você vai economizar de dinheiro? Essa você está me devendo, tá? Você vai me agradecer por isso ainda. Por favor, não deixe de anotar aí, joguelimpo.org.br, procure saber um pouco mais desse programa, que vai te ajudar a reduzir os custos aí do seu negócio. Muito importante essa informação. Então esse programa Jogue Limpo, ele foi criado pelas empresas de petróleo, né, essas grandes distribuidoras de combustível, porque elas precisavam de fazer o quê? De fazer a logística reversa dessas embalagens. Então eles criaram um instituto, que é o Instituto Jogue Limpo, e esse instituto recolhe gratuitamente das empresas que geram, né, as concessionárias, oficinas mecânicas e tudo mais, levam para dar uma destinação final adequada para esse resíduo, e depois disso esses resíduos são reciclados, voltam através de outros produtos, mas enfim, a coisa funciona dessa forma. Então deveria funcionar também para outros tipos de resíduos. Por exemplo, lâmpada fluorescente funciona também, pneus inservíveis funciona, baterias funciona, e embalagens em geral, por exemplo, a indústria de cosméticos está entrando nisso. Como é que eles vão fazer a logística reversa de frascos de shampoo, né, de outros produtos de beleza que vêm em frascos plásticos, que precisam de fazer a logística reversa. A lei, a Política Nacional de Resíduos Sólidos foi criada para todo mundo
não é para um ou para outro, é para todo mundo. E principalmente para aqueles que geram resíduos perigosos. Esses daí têm uma obrigação muito maior do que a dos outros, mas não implica em que esses outros não precisem de ter um sistema de responsabilidade compartilhada e de logística reversa para poder evitar a contaminação e questão ambiental possa ser tratada de maneira adequada, ok? Então é o seguinte, no próximo episódio a gente vai falar sobre fiscalização ambiental e perícia ambiental, mas antes disso eu quero te chamar aqui para o nosso WhatsApp para você poder fazer contato com o nosso time. Qualquer dúvida sobre PGRS, a gente vai estar apto a te responder. Um grande abraço e eu te encontro no próximo episódio sobre fiscalização e perícia ambiental. Tudo de bom, é Luiz Henrique da Ouro Verde Meio Ambiente.